Bom, vamos lá, dia 16/6/2025, trade em Solana. O preço vinha aqui num movimento de queda. Se a gente for olhar esse gráfico diário, o preço veio caindo desde o início do ano até abril. Chegou em abril, deixou esse fundo. O preço veio subindo, chegou a subir até 14 de maio, deixou esse topo daqui. O preço fez uma queda, testou esse topo aqui, não teve força para romper. Vocês podem ver aqui, não teve força para romper, deixou esse candle aqui. Então, ou seja, aí você já vê uma fraqueza dos compradores. Então, o preço veio caindo, rompeu esse fundo anterior, rompeu com ignição, o que me leva a crer que a gente está entrando numa pernada de baixa novamente. Pode ser que todo esse início de ano até o dia 9 de abril, que deixou esse fundo, o movimento era de queda, então o preço fez uma correção para voltar a cair, tá? Rompendo esse fundo aqui, o preço caiu, deixou esse topo aqui. Se você for olhar, foi um topo, um fundo duplo. O preço subiu, ancorou aqui e caiu. Aí, se vocês for olhar, vocês traçam a Fibonacci desse topo com esse fundo aqui. O preço segurou bem na região dos 50%, ou seja, o mercado já estava um pouco mais técnico e vocês podem ver que respeitou muito bem a região dos 50%. O preço veio, rejeitou esse topo aqui, caiu, fez um fundo duplo. O preço não teve força para romper esse fundo, mas pode ser apenas para capturar liquidez. E em vez de eu entrar na compra, eu entrei na venda e eu vou explicar para vocês o porquê. Se a gente traça uma Fibonacci também desse último topo com esse fundo, a gente pode ver que o preço segurou bem na região dos 38%. Aí a gente agora dá um zoom, vamos olhar para o intraday, vamos abrir o gráfico aqui Vamos abrir o de 15 minutos aqui para a gente dar uma olhada. Tá meio ruim a visualização por causa da ordem aberta, mas o preço veio aqui, subiu bastante aqui, deixou essa LTA aqui. Tracei essa LTA, a gente tinha essa LTA sendo respeitada, você vê que aqui ela respeitou perfeitamente novamente. O preço veio subindo bem, chegou... Hoje, grande parte do dia foi só caixote, lateralização aqui. A gente ficou dentro desse range aqui, dessa lateralização. Então, aguardei paciente, marquei esse caixote, já tinha traçado essa LTA. O preço veio aqui, veio subindo bem picotado. Pode parecer que não, mas o preço subiu 2,45%, ó. 2,45%. E o preço aqui fez um falso rompimento. E aqui que foi a hora que eu comecei já a olhar mais ainda para a venda. O preço deixou esse topo falso aqui, capturou liquidez de muita gente. Agora o preço veio caindo, rompeu essa LTA, voltou aqui, fez um reteste e aqui ele voltou a cair novamente, rompendo as médias móvel. E se você for olhar também no gráfico diário, a gente rompe também uma média móvel. E agora minha entrada foi nos 5 minutos. Ó, foi bem aqui minha entrada, nessa região, para vocês entenderem. O preço vinha caindo, chegou, fez esse teste, olha a confluência. Já tinha feito um rompimento falso aqui, o preço caiu, voltou, tentou retestar essa região de topo, rejeitou. Junto com essa região de rejeição de topo, a gente teve um reteste dessa LTA, segurou nesse topo, na LTA, rompeu essas médias, rejeitou a média também e caiu. E agora a gente está esperando aí o próximo movimento. Eu fiz minha entrada aqui, meu stop está posicionado aqui em cima aqui. Meu stop está aqui. Minha entrada foi aqui nesse candle. Estou esperando aí o preço chegar pelo menos nessa região aqui do 153. Está dando mais ou menos 11 para 1 o trade. Para vocês entenderem da onde que eu tirei esse alvo, a gente pode abrir aqui o gráfico de 1 hora. De 1 hora não, perdão. Vamos abrir o de 4 horas. A gente pode ver aqui, se a gente traça uma Fibonacci, deixa eu só excluir isso aqui para não ficar com tanto ruído, que a visualização fica ruim. Se a gente traça aqui uma Fibonacci desse topo até o fundo,
Meu alvo está aqui bem nos 38%. E eu vou te explicar agora também o porquê que meu alvo está nos 38%. Porque imaginando que o preço está fazendo apenas um suspiro. Ó, o preço veio caindo, deixou esse topo, caiu aqui e olha como é que ele está fazendo. Se a gente for olhar aqui e aqui, a gente teve aqui a correção, segurou bem. Se o preço for subir, ele vai bater no alvo de Fibo. E aí, pelo menos até o 38 ele chega. Isso se for para alta. Supondo que ele for para alta. Se ele for para baixa, o preço vai vir, vai cair, já fez o teste e vai cair. De qualquer forma, ele pega no meu alvo. Por que eu não coloquei lá embaixo? Porque eu não tenho a certeza absoluta do que o preço está fazendo. Então, eu botei um alvo aqui conservador ainda, mirando no primeiro nível de Fibo. Se vocês for olhar, tá muito bom, tá dando trade de 11 para 1. Não sei o que vai acontecer agora. Se a gente conseguir sobreviver a essa região de lateralização, porra, o trade vai dar certo, certeza. A gente tem aqui uma análise, muita confluência, muito suporte aqui também. Então vamos ver aí o que o trade vai dar. Alvo 11 para 1. E é isso, vou dormir meia-noite já, tem que trabalhar amanhã cedo, vamos embora. E é isso aí, se for é isso, vamos ver o que vai dar o resultado, vou colar tudo no vídeo aí, o resultado na tela final para a gente ver o que deu aí. E é isso aí, fé em Deus, pique é esse. Vamos embora.